Olá, chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques dessa edição. Caçapava vai ganhar unidades do SESI e do SENAI. A partir de abril, pedestres e ciclistas que não obedecerem ao Código de Trânsito podem ser multados. Pesquisa revela que quem dorme menos do que o corpo precisa, morre mais cedo. E você vai ver também. Gente, há pelo menos 11 anos, desde que eu cheguei aqui em Pindamonhangaba, eu escuto falar que vai ter um SENAC em Pinda. E agora? Chegou a hora. É hoje a inauguração. Está aqui a Ana Cláudia Galhardo Palma, que é gerente do SENAC de Pinda, para nos falar sobre toda a gama de cursos que o SENAC vai oferecer a você. Não saia daí, é já já. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, o seu jornal na TV e também na internet. A Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade alertam para os riscos que as famílias brasileiras têm dentro de casa. De janeiro de 2016 a março de 2017, o país teve 782 mortes relacionadas a choques, raios e incêndios por curto-circuito. Isso representa uma média de 2 mortes por dia nesse período. Acompanhe. O susto foi grande. O pedreiro eletricista Vladimir quase morreu depois de tomar um choque elétrico quando fazia manutenção de plataforma em uma empresa de aço. Eu estava soldando a plataforma e eu fui jogado longe. Como se joga um objeto, fui jogado muito longe e, por causa do impacto da potência da eletricidade, que era alta amperagem, muito alta amperagem. Vladimir não desmaiou e nem perdeu a consciência na hora do choque, mas as sequelas apareceram quando ele já estava em casa. Eu fiquei como se tivesse assim... Quando uma pessoa extrai um dente e fica com aquela boca inchada, parece que está aqui, né, bem enorme. Mas o meu nariz parecia que ele tinha 20 centímetros à frente da face. Para mim foi um choque terrível, né? Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, o número de mortes causadas por choques elétricos vem aumentando no país. Só no ano passado, 627 pessoas morreram. Já tomou algum choque elétrico? Já tomei sim. Aonde foi? Aquele choquinho de banheiro lá, aquele famoso choque de banheiro, quando você vai abrir o registro lá daquele choque lá. Muito perigoso, pode até matar, dependendo da potência, né? Você tomou choque onde? No chuveiro. Quase que eu morri, fiquei grudado na rede. Misael, que é assistente de iluminação, também tomou um choque quando trabalhava. Ele ficou com as mãos grudadas na grade de lâmpadas. No momento em que eu coloquei as mãos no grid e o choque puxou minha mão, eu abri a mão e não saiu, e aí fechou de novo. Aí eu comecei a pedir para desligar, né, a energia. Misael foi socorrido pelos colegas e chegou a ser levado para o hospital. Hoje, graças a Deus, nada aconteceu comigo, né? Fiz os exames e nada aconteceu comigo. Fios expostos e ligações clandestinas aumentam os riscos de acidentes. A maioria dos choques elétricos acontece dentro de casa, mas alguns cuidados podem ser tomados para evitar esses problemas. Fazer a manutenção da rede elétrica a cada 2 anos, verificar se os fios estão bem isolados, usar protetores nas tomadas e nunca ajustar a temperatura do chuveiro elétrico quando estiver ligado. Bombeiros também orientam sobre os cuidados durante o uso de eletrodomésticos. Chapinhas e secadores de cabelo, por exemplo, nunca devem ser manuseados no banheiro. Para evitar o contato realmente do equipamento elétrico junto à água, que é um condutor de eletricidade. Pode matar. Pode chegar a matar. As cercas elétricas que prometem segurança podem oferecer perigo se forem instaladas de forma errada. De acordo com este engenheiro especializado em eletricidade, instalações de cercas elétricas devem obedecer normas de segurança. As normas variam de acordo com cada município. A cerca deve ser instalada a 1,80 m de altura a partir do solo. Ela tem que respeitar uma amperagem. A amperagem não pode ser alta. Não obedecendo às normas, por exemplo, com a corrente mais alta do que é permitido, ela traz sérios danos ao corpo humano, podendo levar até a morte. Fique com o comentário de hoje com o jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Amigos, meu comentário hoje é sobre uma falha de comunicação gritante
e, no mínimo, desrespeitosa com relação às pessoas idosas, aos deficientes físicos e aos dependentes de auxílio que estão aí diante desse prazo alardeado do INSS. Eu mesmo já fui ao banco 2 vezes para fazer a tal da prova de vida e, chegando à boca do caixa, a informação é de que não há necessidade, no meu caso, porque eu fiz o cadastramento até novembro de 2017. Aí a gente fica numa insegurança profunda. É para fazer? Não é para fazer? Ninguém dá a informação precisa. É realmente um descaso profundo com as pessoas de idade, principalmente aqueles que são mais velhos ainda e vão se arrastando até as agências bancárias para atender essa convocação que está sendo feita e cujo prazo fatal é esta quarta-feira, no dizer dos técnicos. Mas ninguém aparece para resolver esse problema quando o banco não consegue fazer a inserção do dependente do INSS nesse tal cadastro de vida. Afinal, nós estamos vivendo aí o tempo das comunicações, do interlace de informações, e a pergunta que não quer calar é por que o INSS não cruza informações com os cartórios que registram óbitos. Afinal, ninguém é enterrado nesse país sem ter uma certidão de óbito, e os cartórios têm tudo pronto para fazer esse cruzamento de informação. Só que não acontece. E todo ano é essa mesma cantilena, as pessoas idosas se arrastando, os deficientes físicos, para ir ao banco dizer: estou vivo. Caçapava vai ganhar uma unidade do SESI e outra do SENAI no bairro Jardim Maria Elmira. As obras já tiveram início e até o final deste ano devem estar concluídas. O Rubens, que é o secretário de Comércio, Indústria e Agricultura aqui de Caçapava, vai contar melhor para a gente sobre esse assunto. Olá, Rubens. Quanto será investido aqui no SESI e no SENAI? Bom, o projeto é uma parceria, né, da Fiesp-Ciesp, que é o sistema, através do SENAI e do SESI. Será investido aqui algo em torno de 14 milhões e meio nessa primeira etapa, mas no projeto todo, 35 milhões de reais. E o que isso representa para o município? Acho que representa muito, né? Até porque nós estamos num momento bastante delicado e precisamos de investimento, porque o investimento gera empregos, né? E outro fato bastante importante, nós estamos num bairro quase que central de Caçapava e esse bairro vai se desenvolver muito. Então quem tem a ganhar é a própria população desse bairro do Beira Rio aqui, como também da cidade, porque nós teremos aqui uma escola de alto nível, de alto padrão, né? Um sistema integrado que é aplicado hoje nas escolas do SESI, do sistema Fiesp-Ciesp. Rubens, explica pra gente como que vai ser a estrutura do SESI e do SENAI. Bom, serão 20 salas de aulas aqui, né? Nessa primeira etapa, a construção das escolas do SESI, né? Com quadras esportivas, enfim, todo o aparato que o SESI costuma dar para os seus alunos, e depois a segunda etapa, que é a escola do SENAI, que é objetivo nosso também muito importante, porque é geradora, né, de cursos profissionais de alta qualidade. Qual que é o prazo de entrega dessas unidades? Bom, a obra de terraplenagem, né, que já está gerando emprego, né, que a gente pode observar isso, a obra de entrega da terraplenagem é de 1 mês, 30 dias, e depois a construção é de 8 meses. Quantos empregos estão sendo gerados nessa etapa? Olha, serão gerados muitos empregos, entre empregos diretos e indiretos. Como falei, hoje já está gerando entre os caminhões que estão trabalhando aqui, os maquinistas, operadores, né? Mas evidentemente aqui que nós teremos algo em torno de 100 a 200 empregados entre empregos diretos e indiretos. Muito obrigada, Rubens. Segue o repórter setorial. Você sabia que o excesso de açúcar na infância aumenta fatores de risco para doenças cardíacas? Veja na reportagem de Gisele Ferri. Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que 1 em cada 5 brasileiros consome doces em excesso. O índice é ainda maior entre jovens. 28,5% da população de 18 a 24 anos possui alimentação com excesso de açúcar. Nessa faixa etária, 30% também costuma beber refrigerantes diariamente. Esses hábitos preocupam diante do avanço de doenças crônicas no país. A recomendação é que crianças com menos de 2 anos não ingiram nenhum produto adoçado.
Estudos da Associação Americana do Coração apontam que o excesso de açúcar na infância aumenta fatores de risco para doenças cardíacas. O Dr. Antônio Cobas Júnior, que é cardiologista na cidade de Pindamonhangaba, nos fala dos danos que o excesso de açúcar pode causar ao coração. O consumo exagerado de açúcar, ele pode ser um dos fatores que vão precipitar o surgimento da diabetes mellitus naquelas pessoas que já têm uma predisposição. E a partir do momento em que uma pessoa desenvolve o quadro de diabetes, normalmente o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares aumenta muito, em torno de 3 vezes frente às pessoas que não são diabéticas. O Dr. Cobas ressalta a importância em oferecer à criança uma alimentação saudável. É natural que uma criança goste de alimentos guloseimas, alimentos mais agradáveis ao paladar. De qualquer forma, é importante reduzir um pouquinho e oferecer para essa criança frutas, verduras, que induzindo a acostumar com um padrão alimentar mais saudável desde nova. Então, as balas são muito doces, os elementos da nossa culinária, né? Talvez isso reflita uma facilidade que nós sempre tivemos na plantação de cana-de-açúcar. O Brasil sempre foi um país tropical, com facilidade na produção do açúcar, e a sacarose, então, prolifera mais fácil, mas isso vai ter um preço. O cardiologista fala ainda que não existe uma quantidade segura de consumo de açúcar e que o acréscimo de açúcar na alimentação não é aconselhável. Não foi conseguido ainda se estabelecer um limite exato, seguro para cada pessoa, porque a resposta à metabolização dos sacarídeos e da glicose é individual. A nutricionista Verônica Mello comenta dos malefícios do açúcar no organismo. No caso do açúcar refinado, quando ele é consumido, a absorção dele é muito rápida no organismo. Então ele acaba sendo acumulado em forma de gordura, a famosa gordura, os pneuzinhos que todo mundo tem pavor. Ele acaba sendo acumulado dessa maneira, porque tudo que é absorvido de forma muito rápida, ele vai acumular dessa maneira. Ou as placas de gordura, né, que são as placas que se acumulam na artéria. Essas placas de gordura acabam aumentando a pressão arterial. Nós temos também o caso da diabetes mellitus, que ela pode surgir por conta do consumo desenfreado de açúcar. Então, assim, o açúcar ele pode ser eliminado da alimentação de uma forma muito simples. De acordo com que nós vamos reduzindo o consumo desse açúcar, ele acaba sendo, as nossas papilas gustativas, elas vão se adaptando a isso. Então acaba sendo mais fácil de você eliminar ele da sua alimentação, de forma progressiva. Verônica comenta ainda que, além dos problemas cardíacos, o açúcar pode apresentar outras complicações. Então, nós temos os picos glicêmicos que a gente fala. Então, assim, dependendo da quantidade de açúcar que você consome, você dá pico no organismo. Chega uma hora que o nosso organismo ele não consegue, o nosso pâncreas ele não processa, ele não consegue produzir a insulina suficiente para capturar essa glicose na corrente sanguínea. É aí que aparece a famosa diabetes tipo 2. Segundo pesquisa, quem dorme menos do que o corpo precisa morre mais cedo. Eu te conto melhor depois do intervalo.